Hoje, a religião chinesa une vários elementos, antes discordantes, mas o seu povo alimenta firme a fé na imortalidade. Em meio às superstições, encontra-se a certeza da sobrevivência às recompensas e punições do outro lado da vida. O Alto envia sempre os recursos de acordo com as características do país e a época evolutiva em que vive o povo. Por isso mesmo, os diversos povos do Oriente foram chamados pelo Alto, de formas diferentes, a se integrar com o Ocidente, a fim de traçarem experiências que resultem em aproveitamento para ambos. A evolução e o despertamento dos espíritos da Terra deve se realizar sob o signo da fraternidade universal. O Japão. Os primeiros encontros do povo japonês com a civilização dos chamados brancos levou-os ao desânimo quanto às tentativas de aproximação com o Ocidente. Mantiveram-se os japoneses fechados em seu próprio mundo. Inspirada pelo plano invisível, a célebre esquadra de Perry abriu as portas do Japão para a chegada do Ocidente. Desde então, sob a supervisão dos emissários de Jesus, processou-se uma abertura total às ideias e filosofias ocidentais. O povo japonês, rico em tradição e cultura milenar, desde épocas remotas, foi iniciado nas questões espirituais por espíritos que reencarnavam em seu meio. A ideia da imortalidade foi implantada nas mentes e nos corações do povo japonês, e sua religião acabou por se confundir com as cerimônias místicas e misteriosas. Desde os primeiros momentos de sua civilização, o culto dos antepassados sobrevive como iniciação nas questões do espírito. Dominando tudo, está a crença na vida após a morte. Foi a China que conduziu ao Japão os ensinamentos do budismo e do confucionismo, formando um clima psíquico especial na região das Ilhas Sagradas. Naturalmente, a crença do povo, unida à tradição milenar, foi aos poucos incentivada, sobrevivendo aos séculos e impregnando o espírito japonês com as ideias imortalistas e reencarnatórias. Não procuremos visualizar esses povos do Oriente pela mesma cartilha na qual os ocidentais têm estudado nos milênios de civilização. Para cada povo, uma parcela da verdade, apresentada de conformidade com sua capacidade de absorver a luz que vem do alto. Em todas as religiões e iniciações do planeta existe a doutrina da imortalidade, é o elo sagrado que une. Entretanto, somente com o tempo poderemos ver o amadurecimento de todos os povos, à medida que o homem terreno derrubar as barreiras e preconceitos, estabelecendo a fraternidade entre todos. 10. Israel e a humanidade. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escuta-me. O Espírito da Verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. A formação do povo de Israel, nos tempos que remontam a Abraão, constitui importante passo para a estrutura espiritual da humanidade. Com o conhecimento que tinha de Deus, conseguiu esse povo, aos poucos, ir espalhando a ideia que fazia da divindade pelos países com os quais tinha alguma espécie de relacionamento. Essa ideia de uma divindade única ainda não estava plenamente desenvolvida nas mentes primitivas do povo, embora o princípio da crença estivesse firmemente enraizado em seus corações. Criam, mas ainda não compreendiam bem a natureza divina, pois, de certa forma, ainda mantinham um culto externo e um sistema sacerdotal, que materializava suas ideias a respeito da divindade. Embora a crença na existência de um único Deus, que uniu as tribos israelitas, ainda conservavam a ideia de uma divindade que se assemelhava ao homem em suas fraquezas, capaz de irar-se, revoltar-se, arrepender-se de suas decisões e com outras deficiências próprias de um ser humano. Mantinham a ideia de um Deus antropomórfico. Mas, mesmo com essas deficiências de entendimento quanto à verdadeira natureza da divindade, desempenharam um papel importante nas comunidades da época, divulgando a unicidade de Deus e o respeito às suas leis,
gerando todo um sistema de crenças que foi influenciando os que entravam em contato com eles. Com a firmeza de suas crenças e a fidelidade aos seus princípios, muitas nações foram beneficiadas. Mas pecaram ao levar suas ideias às últimas consequências, ao criar um Estado teocrático, que, aos poucos, foi se desfazendo ante as interpretações desencontradas daquilo que julgavam ser a vontade do Eterno. Personalizaram a ideia de Deus, deram-lhe um nome e materializaram-no por meio de seu sistema de culto, da construção do seu santuário e da forma como interpretavam as leis, incentivando a criação de um sistema legalista religioso. Israel tornou-se uma nação que pretendia ser governada pela vontade de Jeová, uma espécie de demiurgo que se tornou representante espiritual do povo, uma divindade que em tudo se assemelhava ao mais humano dos mortais. A ideia de imortalidade não estava plenamente desenvolvida nas mentes do povo, o que só aconteceu após o aparecimento dos essenos e a criação de algumas seitas ou partidos religiosos, que disputavam entre si a interpretação dos escritos considerados sagrados. Para a maioria da população, a ideia de recompensas e castigos, de causa e efeito, estava restrita à vida puramente física. Em razão disso, a ânsia por conquistas materiais, poder temporal e ouro. Canaã tornou-se a terra prometida, o paraíso que todos almejavam, por não compreenderem, em sua totalidade, o conceito espiritual, o que se deve às próprias deficiências de seu sistema de culto, de seus sacerdotes e rabinos, que mantinham um ensinamento esotérico, secreto, a respeito de certas verdades que julgavam não compreensíveis ao público em geral. Como em outras nações, o conhecimento mais amplo era reservado a poucos escolhidos, que manipulavam tais verdades para manterem o povo na ignorância e deterem maior poder sobre a multidão. Tal estado de ignorância foi aos poucos desaparecendo, embora o povo conservasse como característica o seu apego aos bens materiais. Mesmo detendo o conhecimento da existência de um único Deus, mantinham ideias imaturas a respeito de suas leis e de outras áreas do conhecimento espiritual, as quais só mais tarde, de acordo com o progresso realizado, puderam compreender. Foram chamados a se integrar com outros povos, não para os destruir ou perseguir, como haviam feito no passado, mas para absorverem parcelas da verdade, disseminadas entre esses povos por emissários do Eterno, reencarnados entre eles a fim de que pudessem ampliar o conhecimento que possuíam. Mas entenderam mal a sua tarefa e puseram a perder grandes possibilidades de evoluírem, destruindo povos e nações que estavam em seu caminho, julgando que sua herança fosse terrena, e não espiritual. Nota: chamamos a atenção para a última frase do texto de Zartu, que sintetiza as questões envolvendo o povo judeu. Como se pode perceber, anteriormente, a diáspora, dispersão, iniciada a partir da destruição de Jerusalém em 70 d.C., tem sua razão de ser no planejamento espiritual. No judaísmo contemporâneo, observa-se que as diversas seitas divergem entre si em quase tudo. Não há consenso sobre até que ponto se deve ou não ser literal nas interpretações da Torá e nem mesmo a respeito de quem é judeu de fato. Contudo, a maior polêmica é sem dúvida o estabelecimento, ao final da Segunda Guerra Mundial, do Estado judeu. A determinação da Organização das Nações Unidas, ONU, que põe fim ao domínio inglês na região e funda o Estado de Israel, data de 14 de maio de 1948. O primeiro ataque palestino ao novo país deu-se no dia seguinte, dando início a um dos conflitos mais graves do planeta, que permanece sem solução até os dias atuais. Fim da nota. 11. Governos e povos. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 791. À medida que as comunidades terrícolas foram crescendo,
As primeiras manifestações do domínio e da força, do forte sobre o mais fraco, foram ficando cada vez mais acentuadas, conforme o clã, a tribo ou a nação. Inicialmente era apenas o domínio tirano e despótico, exercido de maneira a subjugar o mais simples e pequenino, coagindo pela força bruta, em época em que a inteligência e o senso moral eram pouco desenvolvidos. Aos poucos foram se firmando os conceitos de autoridade, e impuseram-se o respeito e a disciplina como bases mínimas de estruturação dos governos. Auxiliados pelos prepostos de Jesus, que a tudo orientavam com vistas ao futuro da raça humana no planeta Terra, aqueles que se encontravam no poder, assim como os que eram governados, foram recebendo as inspirações do alto e, conforme as circunstâncias e a índole de cada povo, foram aos poucos humanizando as diversas formas de governo, embora isso tenha consumido séculos e séculos de experiências realizadas no grande laboratório das civilizações. Mas, entre as intuições do alto e execução no plano físico, estava a dificuldade do homem em captar as ideias superiores, por se encontrar no plano mais denso, causa natural de muitas dificuldades para as comunidades da Terra. Inspirados em modelos de comunidades extrafísicas que se localizam no plano etérico ou astral, aos poucos os homens foram absorvendo o conhecimento e tentando copiar modelos originais de comunidades e organizações do espaço. Nos dias atuais, continuam a receber essas ideias e intuições, apesar de se conservarem, ainda, distantes do ideal. Sistemas de leis, de governos e as próprias relações humanas foram aos poucos sendo modificados segundo o impulso de emissários do alto que inspiravam os agrupamentos humanos. Ora no plano das realidades imortais, ora reencarnando, tais espíritos contribuíram para o progresso das coletividades terrestres. A Terra, de quando em quando, foi visitada pelos gênios do pensamento universal, que reencarnaram para impulsionar a marcha das civilizações. Sopro renovador era percebido de tempos em tempos nas diversas latitudes do planeta. Nenhuma nação, em particular, poderia com certeza dizer ser a privilegiada de Deus, por deter este ou aquele aspecto da verdade ou do conhecimento. Todas receberam a inspiração do alto. Todos os povos tiveram uma parcela do conhecimento e todos igualmente foram abençoados com as reverberações luminosas da verdade. Não havendo privilégios na criação divina, podeis entender o investimento que o alto fez nas diversas épocas e nos diversos lugares, tendo em vista a ascensão espiritual de povos e nações. Embora as leis humanas e nacionais recebam de tempos em tempos esse sopro renovador que é enviado para o aperfeiçoamento dos governos terrícolas, é compreensível que conservem muitas inferioridades, que refletem a situação geral do homem da Terra. Vivendo em tempos de barbárie, ele não poderia compreender sistemas mais perfeitos. Hoje, não comporta ainda governos mais elevados. Mesmo recebendo as intuições renovadoras do alto, cada nação do planeta, cada comunidade, assim como cada indivíduo, recebe o governo e as leis mais compatíveis com o seu estado evolutivo. Se é verdade que cada povo tem o governo que merece, é porque os governos e as leis nacionais apenas refletem a soma das consciências, dos sentimentos do povo e da nação. Os líderes nacionais, os déspotas ou governantes mais conscientes são resultado da soma dos sentimentos dos indivíduos que compõem a nação. Os regimes totalitários, a tirania de certos soberanos terrestres, o político corrupto foram forjados pela aura magnética do povo, e eles apenas refletem o estado geral ou o sentimento coletivo, como se fossem médiuns da nação que representam ou que dominam. Mudem-se as disposições íntimas da população, modifique-se interiormente o homem, e o governo e os governantes serão igualmente melhores, compatibilizando-se com a realidade e a necessidade de um povo mais aperfeiçoado. Isso posto, é lógico pensar que, para a humanidade eleger um governo ideal, há que elevar-se cada indivíduo, bem como toda a família nacional,
ao merecimento de leis mais justas e governos mais bem preparados. A base de tais realizações políticas é a política do si. É preciso que o homem se conheça melhor e se melhore a fim de melhorar o país, o mundo. É a política da transformação íntima e do reflexo geral. Não adianta desejar governos e leis melhores se cada um não se eleva, não se modifica. Não basta realizar passeatas e protestos, é preciso modificar o indivíduo, mudar os padrões mentais, reeducar cada um a si mesmo, e então, por resultado natural, o homem conviverá com um sistema de governo mais justo. O governo é a soma dos indivíduos que compõem um povo. Modifique-se o homem, e suas leis serão mais justas. A política do Cristo está expressa no Sermão da Montanha, LC 6:17-49, princípios por ele expostos com vistas a preparar um mundo melhor. É a política interior da não-violência, da paz íntima, da serenidade da alma, do dever bem cumprido, da elevação da consciência, da mansuetude. Eis a base de um governo sádio e justo. 12. Os monumentos antigos. Quando o homem apareceu na Terra, o mundo já era velho de muitos milhões de anos. J. Herculano Pires, em A Revelação do Mundo, na introdução de A Gênese, de Kardec. Irmãos mais experientes pisaram, juntamente convosco, o solo abençoado do planeta. Constituíram certos monumentos, que atestam sua presença e suas realizações. Ainda hoje o homem da Terra se esforça por criar teorias do que expliquem o aparecimento, em tempos antigos, de tais construções, que, apesar da tecnologia desenvolvida pelos homens deste século, são consideradas de difícil realização. Mas os registros etéreos da história de vosso mundo permanecem indelevelmente inscritos nas ondas luminosas, para aqueles pesquisadores, encarnados ou desencarnados, que tenham suas consciências mais desenvolvidas e se dediquem à pesquisa desses conhecimentos até agora considerados ocultos. A Terra, como ser humano, pode ser visualizada como um grande organismo vivo, envolvida por uma psicosfera, como resultado da atuação e existência de bilhões de consciências que compõem a sua aura magnética. Igualmente, o planeta possui os seus centros de força, que transmutam energias magnéticas, cósmicas ou psíquicas, influenciando imensamente a sua própria constituição geológica, climática e etérica. Podeis imaginar que os chamados centros de força do vosso planeta coincidem com os locais onde as energias eletromagnéticas são mais intensamente detectadas ou mais expressivas. Grandes monumentos, como as pirâmides, foram construídos em lugares onde as correntes magnéticas do planeta se mostram de forma mais intensa, como se essas edificações fossem transformadores cósmicos e telúricos, visando a determinada finalidade. A grandeza de tais monumentos, aliada aos conhecimentos registrados em tempos antigos, é um atestado do conhecimento empregado para tais realizações. Na Terra, nessa época, a ciência humana não estava tão desenvolvida a ponto de realizar tais feitos, devendo haver ajuda externa, de outros irmãos mais adiantados do que o homem terrestre. A energia das formas, somente descoberta e estudada em vosso tempo atual, as fórmulas matemáticas, as medidas de tempo e distâncias siderais, alguns princípios básicos da vossa atual ciência foram muitas vezes registrados nesses monumentos, para lembrar, também a gerações futuras, sua origem sideral e para que o homem da Terra não se esquecesse da lição universal de que não está sozinho no universo, de que, entre os humanos, os filhos das estrelas caminhavam de mãos dadas, aprendendo a lição da fraternidade, no convívio com os irmãos terrestres. Somente mais tarde é que tais monumentos, como imensos transformadores de energia, construídos com o próprio material do planeta, foram utilizados como templos e, mais tarde ainda, como túmulos daqueles que se consideravam poderosos na antiguidade. Foram depois copiados,
Em construções semelhantes, em várias outras partes do vosso mundo, embora já não se conseguisse refletir a grandeza primitiva. O conhecimento a respeito de tais feitos foi se diluindo ou dilatando em meio à problemática existencial, nas reencarnações planetárias. Muitos campos energéticos, canais ou campos magnéticos de altíssima potência marcam a geografia de vosso planeta. Em determinadas condições atmosféricas, psíquicas ou de desprendimento de energias etéricas da contraparte fluídica do vosso mundo, esses cúmulos de magnetismo formam verdadeiros buracos dimensionais, passagens vibratórias, que ainda desafiam o conhecimento de vossos cientistas e pesquisadores, pois eles ainda se mantêm apegados aos aspectos puramente mecânicos da vida, numa visão linear do mundo. As modernas incursões de vossa ciência na teoria dos campos e ultracampos, desenvolvidas pela física quântica, auxiliarão a humanidade a compreender a existência desses cúmulos magnéticos, existentes em todos os mundos e, em vosso planeta, causadores de imensos desajustes. Muitos desastres aconteceram com os vossos navegadores, pilotos e exploradores por desconhecerem a realidade energética de tais campos vibratórios naturais. Os povos antigos localizavam tais campos de energia e construíam seus templos, sob sábia orientação superior. Monumentos foram erigidos ou cidades construídas onde os campos de atividades hiperfísicas se integram de maneira intensa, vibracional. O resgate de tais conhecimentos pertence ao vosso povo, a partir de vossa época. No futuro, a ciência humana e o conhecimento até então considerado espiritual caminharão juntos para a grande síntese, glória da nova civilização que emerge lentamente do passado. 13. O desejado de todas as nações. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João 1:1. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória. Ageu 2:7. A personalidade do Mestre ainda é uma incógnita para quantos se fazem apologistas de sua vontade. A razão desse fato é a grandeza da alma do Senhor, que transcende a evolução de todos os espíritos que se encontram comprometidos com o planeta Terra. A grandeza e excelência desse avatar cósmico só pode ser compreendida mediante comparações. É um espírito puro, e, para se divisar a magnitude de sua alma cândida e bela, é preciso compreender o grau de evolução que tinha antes da formação do vosso mundo, analisar sua relação com seus contemporâneos, visualizar a extensão de sua mensagem renovadora. Ele existia desde épocas imemoriais. De onde viria? Qual mundo foi palco de suas lutas, de seus anseios, de sua história? Não importa. Com certeza os mundos que o viram crescer e nos quais caminhou sobre a superfície não mais existem, estão dispersos na poeira cósmica. A alma de Jesus paira entre as estrelas, numa espécie de oula existência. Seu ser banha-se na luz das luzes, pois ele próprio é o ser, cuja existência supera todos os conceitos que se possam fazer ou desenvolver a seu respeito. No princípio era o Verbo. Sua mente manifestou-se em determinado quadrante do espaço. Sua forma não se sabe. Compreende-se apenas que era um ser puro, pura consciência. Luz imortal, consciência sublimada e artífice espiritual que servia sob a ação direta do Criador Supremo. Manifestou-se a sua força mental. Concentrou as energias do seu pensamento e a sensibilidade de sua alma, agregando em torno de seus fluidos cósmicos, a matéria primordial. Inicialmente formou-se o turbilhão de matéria em estados inconcebíveis para o conhecimento do homem terreno. Sua mente fecundou os fluidos que atraía a si, e durante determinado período, na eternidade de sua existência, o turbilhão cósmico condensou-se. Nascia a nebulosa solar. Pela força do pensamento sublime que irradiava, convocou outras mentes, outras consciências. Eram seus prepostos. O espaço nimbou-se de luz.
Eram as luzes da grande luz do princípio. Aqueles eram seres cujas vidas estavam indissoluvelmente ligadas aos objetivos sublimes da evolução. Trabalhavam de acordo com as leis estatuídas pelo Todo-Poderoso. Ele, o Divino Verbo, concentrou-se ainda mais. Sua mente crística elaborou leis, estatuou as fronteiras cósmicas do sistema nascente. Sua aura magnética estabeleceu os limites siderais desse sistema cosmogônico que nasceria sob sua amorável proteção. Na intimidade de seu ser projetou as bases da evolução e, juntamente com os espíritos da esfera crística, definiu as leis, as distâncias, a força e a energia. No imenso laboratório da nebulosa solar, desenvolveu os princípios nos quais se basearia a vida ao longo dos milênios. Intensificou seu pensamento e com seu conhecimento e poder derramou-se por inteiro dentro da nebulosa inicial, que, não suportando a pressão da energia mental superior, explodiu, dando origem ao sistema. Do centro desse turbilhão desprenderam-se as partes, outros turbilhões de massa cósmica que foram lançados ao frio profundo do espaço e foram aos poucos se solidificando, formando o berço das humanidades que abrigariam. Um mundo diferente surgia. Em meio às forças titânicas desencadeadas pela ação de sua mente poderosa, energias imensas eram manipuladas. Ele, como a expressa imagem da divindade, recebia, em meio à matéria escaldante do mundo nascente, o princípio da vida que descia vibratoriamente da mente e do coração do Criador. Em suas mãos foi elaborado o programa evolutivo das mônadas divinas. O caos parecia ser a ordem no mundo nascente. Impossibilitado de abrigar a vida conforme os padrões atuais, o mundo era apenas um organismo pulsante no turbilhão das forças e explosões de energia. Nessa época remota ele definia as dimensões da massa planetária. O mundo transformava-se, sob sua orientação, em imenso laboratório da vida, que germinava em formas difíceis de conceber, devido à natureza das forças que atuavam à época. Com sua sabedoria formou a realidade etérica do mundo e com seu conhecimento estruturou as formas supradimensionais do planeta nascente. Assistido por outras consciências, trabalhou, na matéria extrafísica e nos fluidos em ebulição, as leis que presidiriam a evolução em outros planos do novo mundo. Sua alma teve o gozo indizível de ver o resultado da obra nos milênios que se sucederiam. Visualizou o futuro e o despertamento da vida nos vários estágios em que se manifestaria, sentiu a alegria de ser o responsável direto pela evolução do mundo. Seu espírito pairava sobre a superfície das águas. Era o princípio, o primeiro dia do mundo. O planeta estava preparado para receber a fecundação da vida. Desde esse momento sublime na história cósmica, ele concentrou-se na intensidade de seu amor e, irradiando seu pensamento divino, pulverizou com vida ao planeta que abria seu útero para a fecundação do espírito. O abismo das águas ainda ferventes era a madre geradora, o útero planetário, fecundado pela força dinâmica de seu espírito para albergar a mônada divina, o princípio espiritual. Iniciar-se-ia assim a longa caminhada evolutiva dos filhos da Terra. A matéria fora fecundada pelo Espírito, e o Cristo a tudo presidia, trabalhando na intimidade da vida, dentro do laboratório do mundo. Sua alma deleitava-se com o resultado antevisto em seu pensamento e abrigado carinhosamente em seu coração luminoso. Ele foi o princípio da criação. Ele era a luz do princípio, o Cristo cósmico, o Verbo do Senhor. O tempo passou. O aqui diluiu-se na eternidade, e o agora se fez presente na contagem eterna dos eventos evolutivos. Novos tempos, nova vida, novas experiências. As vidas de todos os homens estavam vazias de elementos superiores. O homem terrestre estava com fome de Deus e sede de sua misericórdia. Em todas as nações da terra se ouvia o clamor das multidões, o desespero dos povos. A ideia de Deus e de seu poder carecia de maiores elaborações, da força moral do exemplo.
No contexto dessa necessidade é que foi preparado o caminho para a encarnação do Verbo Divino. Jesus, o divino avatar de todas as eras, assumiu a forma espiritual dos filhos dos homens, até que, no tempo adequado, conforme foi previsto no grande plano cósmico, assumiu definitivamente a natureza humana, pela maternidade abençoada de Maria de Nazaré. A presença de Jesus na paisagem do mundo é a resposta de Deus às tormentosas lágrimas dos filhos da terra. Quando ele aproximou-se vibratoriamente do vosso planeta, preparando-se para encarnar entre vós, sua aura exerceu poderosa influência sobre os destinos das nações. Por isso, foi ele denominado o desejado de todos os povos. Por onde passou deixou um rastro de claridade, iluminando a noite dos anseios de todos os homens. Quando ele chegou, a humanidade dormia. O sono que representava a fuga dos deveres espirituais embalava os povos de então. Ele foi recepcionado por representantes dos povos redimidos da Via Láctea, que cantaram em sua homenagem, preparando a paisagem terrestre para receber o governador dos mundos. A presença desses seres iluminados na noite profunda da morada humana foi pressentida como uma imensa estrela que conduziu os representantes dos povos terrestres ao trono humilde da manjedoura. Inspirados por um ideal superior, pregado mais tarde pelo Mestre, espíritos de alta estirpe sideral mergulharam na carne para brilhantar com a eloquência de suas vidas a cantata de amor do Evangelho. Agostinho de Hipona, Orígenes, Eusébio, Proclo, Porfírio eram auxiliados diretamente pelos espíritos superiores, que da erraticidade acompanhavam o desenvolvimento da mensagem da Boa Nova nos corações atormentados. A Terra deveria libertar-se da noite medieval da ignorância, mediante as claridades dos ensinamentos de Jesus da Galileia. A vida do Nazareno é a história de um grande amor. Antes de ele chegar, a humanidade conheceu homens belicosos que fizeram a terra fraquejar ante sua arbitrariedade e poder destruidor. Antes dele, Cambises e Nabucodonosor atravessaram a Ásia e conquistaram os povos mediterrâneos sob seu poderio avassalador. As tropas de Ciro, o Medo persa, e de Alexandre, o Grande, submeteram o mundo antigo aos seus governos desgovernados. Cipião, o africano, ou Júlio César, o divino, antes da chegada do Senhor do mundo saquearam os países da antiguidade e os submeteram às conquistas ensandecidas do jugo romano. Entretanto, seus nomes apenas fazem parte dos vossos livros de história, havendo suas figuras passado à memória de seus contemporâneos como homens de poder. Baixaram, como os demais, a noite fria do sepulcro, e a morte os devorou a todos, não lhes perdoando a violência com que trataram os seres que se haviam submetido ao seu jugo. Depois da vinda do Cristo planetário, a humanidade achou-se mergulhada nos tormentos das conquistas, assolada pela beligerância dos reis e soberanos de todas as épocas. Mesmo após 2000 anos de história, a humanidade que se diz cristã não lhe compreendeu a grandiosidade do ensinamento de amor. Cristãos digladiam entre si, e aqueles que se dizem apologistas de sua mensagem divina continuam na mesma disputa pelo poder que caracterizou os governantes do passado. Átila, Constantino Alarico, que espalharam no mundo o pranto e as lágrimas como troféu de suas conquistas, estão sendo copiados pelos modernos cristãos quando, não compreendendo a mensagem renovadora do infinito bem, querem aparecer nas galerias efêmeras do mundo, em contraste com a humildade e pureza do amor do Mestre. Todos os heróis das lágrimas alheias passaram, permanecem lembrados somente nas enciclopédias humanas, que esconderam a verdadeira face dessas almas desequilibradas pelo poder da guerra e da destruição. As guerras santas, a Inquisição, a Noite Triste de São Bartolomeu, a Revolução Francesa, as Primeira e Segunda Guerras Mundiais e todos os homens e todas as batalhas e conquistas não conseguiram empanar as belezas do amor de Jesus, que brilha entre todos os séculos e no meio das disputas humanas, através das grandes almas que vêm à Terra periodicamente,
ilustrar a safirina luz do seu legado de amor. Jesus, entretanto, veio discretamente entre os simples e humildes, disfarçado com as vestes rotas de um bebê que chorava entre os mugidos dos animais, nas palhas murchas e molhadas de uma manjedoura que fora transformada em trono do sistema solar. Ele foi coroado com o brilho discreto das estrelas do firmamento, que lhe cantavam a gloriosa entrada no panorama terrestre através da porta da simplicidade da discrição. Numa cidade pequena, esquecida entre as montanhas da Palestina, foi visitado por representantes dos poderes e das filosofias do mundo, que se curvaram perante ele, o divino Filho das Estrelas. Somente com seu choro de criança conquistou todos os domínios humanos. Com a simplicidade de sua voz infantil, o excelso mestre tocou a maior sonata de amor que os habitantes do mundo puderam um dia ouvir em sua morada de desterro. Sua presença no cenário de vosso mundo se fez caracterizar por uma pleiade de seres luminíferos. Espíritos redimidos de Sírios, Aldebaran e Antares, seres da mais alta estirpe espiritual e representantes de vários mundos felizes da Via Láctea desfilaram na atmosfera terrestre cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Era uma cantata de amor que se fez ouvir nas terras do terceiro planeta, a pátria do exílio, quando uma nova era foi inaugurada sob o sol invicto da doce presença de Jesus. Na paisagem bucólica das montanhas da Galileia, nos montes floridos das cidades de Judá ou nas planícies do Além-Jordão, sua foi a voz do que fora ouvida enaltecendo as belezas da imensidade, na harpa sublime da caridade. Os mais eminentes historiadores e estudiosos não têm explicação para os momentos de paz que desceram à Terra e produziram um hiato na história das batalhas humanas. Ao aproximar-se vibratoriamente do planeta terreno, a aura cósmica do divino enviado amorteceu o impacto das guerras, que foram cedendo aos poucos ante sua influência benfazeja. O poder falido dos homens foi diminuindo, e rebaixada a altivez dos considerados nobres em todas as nações terrenas. Ante a aproximação do celeste mensageiro que encarnava na terra, o poder das trevas cedia e recuava, pois se via vencido pela força dinâmica de seu amor imortal. Espíritos e homens curvavam-se e silenciavam-se diante da proximidade do menino rei. Nada mais explica o hiato observado nos tempos de guerras, quando a águia romana se arvorava ao poder desmedido entre as nações do planeta. As mortes das pessoas escravizadas pelo poder eram celebradas, nas lutas e guerras cruentas que serviam para mascarar a penúria em que viviam os pretensos dominadores dos povos. Obedecendo a um planejamento do alto e sob a inspiração das esferas superiores, os métodos da política dos povos foram aos poucos cedendo, com a derrocada dos poderes humanos. O mundo se preparava para ouvir as vozes do infinito e receber a mensagem cristã, abrindo suas portas para a cantata da paz, nas vozes de homens que modificariam para sempre os destinos do mundo. Despontou sob a influência do Messias a grandiosidade de Paulo, que desbravou as nações terrenas para serem conquistadas definitivamente pelo poder renovador do Evangelho. Nesse período a terra fez um grande silêncio para receber Jesus. Os tambores que comemoravam as guerras foram silenciados diante da voz do Mestre. Os estandartes das nações foram arriados diante da figura excelsa do sublime mensageiro. O embaixador estelar libertou as criaturas terrestres do pântano de suas provações e, com sua cantata do Evangelho, iluminou as cordas sensíveis de todos os corações humanos, libertando os filhos da terra da agonia de tempos difíceis. Com sua voz, enalteceu a imortalidade e propôs um hino novo de júbilo para inaugurar a nova era da fraternidade. Ele, o excelso Rabi, foi caminhando entre os filhos dos homens, quando todos se curvavam diante do poder de seu amor invencível. Encarnando entre os povos de vosso planeta, o Cristo cósmico proporcionou a maior lição de amor, de caridade e de fraternidade que o mundo jamais vira e que jamais esqueceu. Semeou estrelas no coração do mundo.
assumindo um corpo físico em tudo semelhantes aos dos filhos dos homens, deu a todos os humanos o poder de se transformarem em filhos de Deus. Elevou-se ao infinito com o espírito iluminado pela vitória de sua vida de amor. Depois de sua passagem, a paisagem da terra transformou-se de tal maneira que os povos e nações foram aos poucos sendo influenciados pelo pensamento elevado de sua mensagem transformadora. Canhões que antes cuspiam balas aos poucos foram e estão se transformando em vasos de flores. Não se pode imaginar a história do mundo sem a influência do pensamento de Jesus. Quando os seguidores mais próximos do Mestre retornaram para o país da luz imortal, os homens começaram, então, a tentativa de macular sua doutrina com filosofias humanas. Entretanto, apesar de todas as investidas das trevas para desfigurar a pureza da mensagem cristã, nada nem ninguém conseguiu embaçar a grandeza e a simplicidade do amai-vos uns aos outros. Atualmente, todos os códigos de leis de vossa humanidade sentem de certa forma a influência do pensamento cristão. Direitos humanos, direitos da mulher, códigos de conduta, constituições de vossos povos, tudo tem sentido a influência dos ensinos de Jesus, e, embora vós não o percebais direito, a Terra está se transformando lentamente, em direção a um futuro melhor. Em breve o panorama do vosso planeta estará plenamente renovado, pois é da lei do amor, pregada e vivida pelo Cristo, que a transformação moral seja lenta, porém segura, para não compactuar com a violência dos homens. Não percebeis ainda conscientemente as transformações que se foram operando ao longo dos séculos sob a influência dos ensinamentos de Jesus. Os reinos do mundo, aos poucos, são conquistados pela soberania da sua mensagem de amor. Jesus permanece como farol dos séculos e milênios, apontando o caminho das estrelas para o homem terreno, pois ele é o desejado de todas as nações. 14. Israel e a Igreja. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Hebreus 12, 22 a 24. Foi desde o cativeiro no Egito que os israelitas receberam a influência de outros povos. Inspirados pelo plano espiritual, foram sempre conduzidos a se relacionar com outras nações, a fim de se enriquecerem espiritualmente e levarem aos outros países a ideia de um único Deus. O helenismo também vinha infiltrando-se entre as crenças judaicas, numa tentativa do alto de levar ao povo de Israel e aos judeus, em particular, certos conhecimentos que ignoravam. Alexandre, o Grande, conseguiu que a cultura grega fosse disseminada entre as diversas nações da terra. A língua grega, aprendida por sábios e estudiosos de muitos povos, facilitava a penetração da filosofia helênica. Israel e Judá não escaparam à influência do país da Hélade. Mas o próprio povo de Israel, tendo a fé enfraquecida pelos anos de lutas, por contendas e vários cativeiros, perdia lentamente a fé na promessa do Messias, o libertador das consciências. Esperavam-no como um político, um libertador nacional. As doutrinas judaicas se misturavam às filosofias e o misticismo de vários povos. Filon, filósofo judeu, contemporâneo de Jesus, aceitando a filosofia de Platão, faz uma interpretação das Escrituras, tentando uni-las às tradições e ideias religiosas gregas. A Teodiceia de Filon passa então a fazer parte da crença de muitos estudiosos judeus. Seus ensinos tiveram grande influência na teologia pós-apostólica e no neoplatonismo. Os saduceus se diziam observadores rigorosos da lei, embora fossem considerados uma seita eivada de ideias materialistas misturadas a conceitos gregos. Suas perguntas ardilosas levaram o mestre a repreendê-los severamente. Os fariseus interpretavam a lei, ou Torá, com rigor hipócrita.
Não tinham ideias definidas quanto ao estado dos mortos e nem se havia definido quanto à vida futura. Muitos dentre eles acreditavam na reencarnação, por isso se viam constantemente envolvidos em disputas acirradas. Certamente que entre ambas as facções havia pessoas boas e de fé sincera, que mais tarde aceitariam a mensagem cristã. Os essênios, por sua vez, acreditando na imortalidade da alma e na sua existência anterior ao corpo físico, eram os que mais se aproximavam da essência dos ensinamentos de Jesus. Após a partida do Mestre para as regiões superiores e ao desaparecer o último dos apóstolos, influências estranhas penetraram na Igreja, modificando-lhe, aos poucos, os princípios espirituais. No primeiro século, as forças das trevas tentavam confundir os cristãos de várias maneiras. Grandes cismas varreram a Igreja após o retorno dos apóstolos para o plano espiritual. Homens imbuídos das filosofias vigentes penetraram no seio da Igreja tentando de alguma forma influenciar os ensinamentos deixados por Jesus e pelos seus seguidores mais próximos. Mas o alto não estava desatento a essas questões. Espíritos reencarnavam de tempos em tempos, e, com sua contribuição, muitas vezes foram superados certos obstáculos. Amônio Sacas, cristão converso, deixou dois grandes discípulos, Plotino e Orígenes, cujos nomes são conhecidos pela sua contribuição ao pensamento cristão. Sacas, inspirado pelos espíritos, tenta harmonizar as doutrinas cristãs com as ideias gregas, tentando evitar maiores problemas. Nasce o neoplatonismo, tendo em Plotino um de seus maiores expositores, que marca o ápice da teoria mística nas lides do cristianismo. A filosofia platônica teve influência marcante na história da Igreja. Entre os ensinamentos importados das ideias helênicas, mais uma vez, a crença na imortalidade da alma era o vínculo que as unia às ideias cristãs. O mundo espiritual estava atento ao que ocorria na Terra, objetivando a evolução do pensamento e o prosseguimento da doutrina cristã entre os homens. Eram tempos de intensa atividade espiritual, e os responsáveis pela evolução do cristianismo enviavam recursos a fim de que, no futuro, o Consolador encontrasse caminho entre os filhos da Terra. Justino, filósofo cristão, vivendo em Roma por volta do ano 153, escreveu sua Apologia, defendendo a ideia de que o cristianismo era a mais profunda filosofia, a mais segura e proveitosa entre todas. Desenvolveu os conceitos de moral, dos castigos e recompensas e contribuiu, com seus comentários, para a afirmação da ideia da imortalidade da alma. Clemente e Orígenes, cristãos de Alexandria, tentaram estabelecer um elo entre as filosofias antigas e o cristianismo. Nascido de pais cristãos, no ano de 182, Orígenes era profundo conhecedor dos textos sagrados. Completou os estudos de Clemente, utilizando-se de uma interpretação alegórica da Bíblia. Suas ideias eram essencialmente platônicas, embora encontremos também, em sua vida, certa influência dos ensinos de Pitágoras. Acreditava e defendia ardorosamente o conceito da imortalidade da alma e sua preexistência, tendo sido auxiliado espiritualmente diretamente pelo espírito Timóteo, discípulo de Paulo. Ensinava sobre a recompensa dos bons, em um lugar no paraíso, e que os maus eram punidos, ficando circunscritos em regiões de sofrimento. No fim dos tempos, segundo dizia, todos seriam salvos, tanto homens como demônios. O bispo Metódios combateu acirradamente as ideias de Orígenes, mais tarde condenadas oficialmente no sínodo realizado em meados do VI século. Era uma tentativa das trevas de penetrar no corpo doutrinário do cristianismo e nubular a beleza do ensinamento inspirado pelo alto. Os ensinamentos gnósticos floresceram sobremaneira na cidade de Alexandria. Eram anteriores ao cristianismo e traziam conhecimento a respeito do Salvador, antes mesmo de Jesus haver encarnado. Tal fato comprova que os ensinamentos espirituais não são propriedade de um só povo e não estão restritos a um só lugar.
As filosofias neoplatônicas, as tradições órficas e neopitagóricas fundiam-se com os ensinamentos cristãos. A doutrina do Logos inspirou Basílides e Valentino a desenvolver seus sistemas de crenças nas emanações da divindade e nos êons. Da mistura desses movimentos no início da era cristã, nasceu o gnosticismo cristão, que mais tarde proclamou que a ressurreição do Cristo havia sido em corpo espiritual. Nascia assim uma espécie de sincretismo religioso sob a influência de ideias orientais, gregas e egípcias. Por ocasião do ano 188, Ireneu, considerado santo pela Igreja, conseguiu identificar uma variedade de mais de 20 setas que partiam do ramo principal do cristianismo, demonstrando quanto o homem, sem assistência direta dos mensageiros espirituais, pode perder-se em meio a tantas interpretações. Depois do aparecimento dessas seitas, nos primeiros períodos do cristianismo pós-apostólico, a força dos dragões, entidades sombrias, conseguiu se estabelecer entre os pretensos seguidores do Nazareno. O caminho estava preparado para o homem do pecado, na expressão paulina. Mesmo ante os esforços do plano superior, enviando seus mensageiros, que reencarnavam de tempos em tempos, o homem sucumbiu ante a sede de poder. Nasceu o sincretismo com a religião romana, tendo a Igreja absorvido seu ritual e sistema de cultos. Ela estava agora distante da simplicidade primitiva revestida do poder temporal. Roma deu, então, à Igreja uma forma de governo estruturado no Sumo Pontífice, a quem conferiu o título de Pontifex Maximus. Os bispos de Roma substituiriam os profetas romanos e passariam a dominar as cidades. Os arcebispos substituiriam os metropolitanos, responsáveis pelas cidades, e os governos das províncias. Ao obter o poder do Estado, a Igreja promoveu o sepultamento de Roma. Os dragões reinariam na Terra por um período milenar. A Era das Trevas começava. Utilizando-se de certas medidas para não perder os adeptos, a Igreja tomou emprestadas da religião pagã a estolia as vestes sacerdotais e substituiu as orações dos fiéis pelo cheiro dos incensários nos cultos, importou a água benta e os círios dos altares romanos e os admitiu no culto cristão. Começava a obra das trevas a dominar no seio da Igreja. Os que se diziam seguidores do meigo Rabi Nazareno afastavam-se dos seus ensinos através de um atalho enganador. O plano espiritual, preocupado, seguia tudo com imenso interesse. Urgia tomar decisões para o despertamento do povo. 15. O poder dos papas. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Todo sentimento religioso, que leva a alma em direção ao eterno, é inspirado pelo alto. É inspirado pelos espíritos superiores que orientam a terra. Entretanto, não podemos confundir o sentimento religioso, a religiosidade, com as organizações religiosas. Estas são obras do homem e, embora respeitáveis, nem sempre conseguem refletir a inspiração inicial. Ante essa realidade, não podemos nos furtar a realizar uma retrospectiva da história das religiões, principalmente do cristianismo, com a ascensão do poder temporal e espiritual dos dirigentes da Igreja. Grandes comoções sociais, políticas e espirituais foram desencadeadas por haverem os homens cedido poder a pessoas despreparadas. Guardando as exceções que sempre houve, o papado representou a materialização dos piores instintos humanos, quando pretendia o domínio dos povos e nações. O poder temporal dado aos bispos de Roma separou a Igreja dos ensinamentos do Cristo. O domínio das consciências selou definitivamente a condição de anticristo a que se entregou o papado ao longo dos séculos. A mensagem cristã é de fraternidade, humildade,
boa vontade e trabalho digno. Qualquer expressão de religiosidade, transformada em poder, tende a afastar-se do propósito superior. Com certeza, houve sempre homens que tentaram trazer o movimento religioso e seus representantes à luz da razão. Mas os homens que governaram a Igreja perderam o bom senso que produz o equilíbrio. Por séculos, a Igreja transformou-se em pedra de tropeço para o progresso do mundo. Imersa durante séculos em profundo dogmatismo religioso e teológico, ela divagava, perdida na neblina de seus ensinos ultrapassados. Quando o Império Romano começou a afundar, perdido em meio aos ataques das tribos germânicas, dos povos vândalos e dos godos, a decadência moral e a corrupção interna exigiram que mudanças radicais se instaurassem para tentar reerguer o poder que ameaçava ruir. Era necessário que algo acontecesse para restaurar a sociedade romana, profundamente desestruturada. As forças espirituais das trevas começaram por inspirar alguns dirigentes políticos de então a realizar a união do poder político com o religioso. Em 324, Constantino, o Grande, imperador do leste, converteu-se ao cristianismo. Na medida em que o Império Bizantino crescia em poder diante das outras nações, Constantino tentava retomar o domínio das tribos germânicas, e muitas vezes foi intuído ou obsidiado pelo espírito Nero, antigo imperador romano, que servia sob o domínio do terror. O império falhou em muitos de seus empreendimentos, e Roma sucumbiu no século V sob a influência germânica. Abriu-se então caminho para que a Igreja assumisse o poder, sendo inspirada por dirigentes umbralinos. Já estava afastada dos ensinamentos de Jesus. A partir do ano 538 da era cristã, quando o último poder dos ostrogodos foi vencido, estabeleceu-se o poder temporal dos papas de Roma. Responsáveis pela política adotada ao longo dos tempos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, os papas sintetizaram os anseios e a sede de poder dos homens que pretenderam o domínio das consciências. Os rituais do paganismo foram aos poucos sendo modificados e sincretizados nos rituais da Igreja, que mascarava a deficiência espiritual dos povos e de seus dirigentes com aparências externas e doutrinas diferentes, que aos poucos foram sendo incorporadas ao edifício da Igreja. O domínio temporal da Igreja pelo poder dos papas de Roma durou mais ou menos 7 séculos, durante os quais a Europa foi sendo despedaçada por guerras realizadas pelos senhores feudais, que já se sintonizavam com os poderes das sombras. Mais tarde, quando Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III, no Natal do ano 800, apenas disfarçava o seu poder, pois o bispo de Roma é que ainda dominava por trás de tudo. Apesar do domínio aterrador dos papas romanos, alguma réstia de luz surgia de vez em quando e ameaçava iluminar as trevas morais da Idade Média. Enquanto o império dos papas estava dividido em imensas revoltas, crimes hediondos e políticas desequilibradas, florescia o Império Otomano a partir do século VII, estendendo seu domínio desde o norte da África até o leste da China, passando pelo Egito, Pérsia e Ásia. A tudo isso os espíritos acompanhavam, e a situação transcorria de acordo com a sintonia dos dirigentes encarnados. Quem pudesse observar veria um imenso exército de entidades desencarnadas à espera de que homens terrestres se posicionassem a fim de se estabelecer o lado vencedor nos conflitos. Todos os lances da história de vosso planeta são acompanhados com imenso interesse pelos espíritos que se têm comprometido com os princípios do Evangelho do Senhor Jesus. Com a entrada dos muçulmanos no cenário político mundial, o Império dos Papas foi ameaçado em seus fundamentos. Começou também a renascer um interesse cultural por diversos conhecimentos, o que, mais tarde, resultaria na Renascença. Roma precisava recorrer a novas táticas. Assim, as ideias de Aristóteles passaram a fazer parte da teologia da Igreja, que fazia crer que a Terra era o centro do universo, e o Papa, o centro do poder. Era o domínio das trevas sobre o conhecimento humano.
Enquanto Lúcifer era apresentado dominando o inferno, o Papa era apresentado dominando a cristandade, e seus decretos e os ensinamentos da Igreja, a única forma de se resguardar contra o domínio dos demônios. A humanidade era ameaçada novamente, por meio das sutilezas da filosofia medieval, pelo domínio dos papas, que ofereciam ricas posses a quem defendesse as suas ideias. Espíritos sombrios da falange dos dragões,